Bom dia, pessoal. Eu sou o Guilherme, eu sou especialista de segurança de produtos aqui da Intertox, tá? É, Hoje a gente vai ter o nosso webinar aqui com respeito a armazenamento seguro e incompatibilidades de produtos químicos. E antes de iniciar, eu queria deixar alguns recados aqui, tá? O webinar ele tem uma previsão de duração de entre 40 e 50 minutos aproximadamente. A gente optou por deixar os microfones fechados para um maior rendimento do tempo de apresentação. As perguntas, o chat também está desativado, mas as perguntas elas podem ser feitas clicando aqui no QIA do Zoom. E após a apresentação, a gente vai responder algumas dessas perguntas. E as perguntas que não forem respondidas ao vivo, elas vão ser respondidas posteriormente por e-mail, tudo bem? Vamos lá, iniciando a apresentação. Tá aparecendo? Não. Como eu tinha falado, a gente vai iniciar o webinar aqui sobre armazenamento seguro e incompatibilidade de produtos químicos, iniciando por armazenamento. A gente tem que o armazenamento de produtos, ele é, nossa, deu algum probleminha para mim aqui. O armazenamento de produtos, ele é de modo geral, ele tem uma importância na cadeia produtiva por, por ele poder apresentar algumas situações de risco que elas podem ser potencializadas devido à diversidade de produtos químicos que eles são estocados em conjunto e aos perigos desses produtos, né? Então, a importância ela se dá justamente devido ao atendimento de exigências legais, né, e normativas no armazenamento desses produtos, visando minimizar e gerenciar possíveis acidentes. E a importância de se fazer um armazenamento seguro, ela está também na mitigação de riscos ambientais, toxicológicos e econômicos para a própria empresa. Ué, não passou. Ah, aqui. Aí, para se alcançar o armazenamento seguro, alguns requisitos técnicos e estruturais e alguns meios de gerenciamento também, eles devem ser aplicados de forma a se reduzir os riscos de acidentes envolvidos, né, nesse processo. Como requisitos técnicos e estruturais, a gente tem, por exemplo, a localização da edificação em que é feito o armazenamento de produtos, a própria estrutura da edificação, a construção, os detalhes de construção, iluminação, ventilação, as áreas de movimentação de produtos. O sistema de contenção de resíduos é muito importante também nesse processo para se minimizar os riscos de acidentes, além de medidas de proteção contra incêndio e outros tipos de acidentes, tá? É necessário a gente conhecer e entender os perigos e as propriedades dos produtos que são ali armazenados para que se tenha um gerenciamento efetivo a respeito de incompatibilidades químicas e de forma a evitar os acidentes, certo? É, o armazenamento em questões legislativas, a gente tem algumas questões no sentido de normativas da ABNT, em que são utilizadas para que se tenha, de certa forma, o armazenamento de uma forma adequada. E as sinalizações, né? A gente ressalta aqui normas que são importantes, a 14725, que
é a norma para informação de segurança, saúde e meio ambiente dos produtos químicos. A 17505 de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis. A 7195 para cores de segurança na parte de sinalização. Além das normas técnicas, algumas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho são importantes nesse sentido estrutural, como a NR8 de edificações, a NR11 para transporte, movimentação, armazenamento e manuseio de materiais, a NR20 que regulamenta a parte de trabalho com líquidos inflamáveis e combustíveis, a NR26 que embasa a informação de segurança, né, que é pela sinalização, dando sentido à existência de uma ficha de segurança, por exemplo, e algumas instruções técnicas do bombeiro do estado específico. Aqui eu cito instruções técnicas do bombeiro, do Corpo de Bombeiros de São Paulo, né? A NR20, que traz as sinalizações de emergência, e a NR25, que regulamenta bastante líquidos combustíveis e inflamáveis. E aqui a gente tem, de certa forma, demonstrado uma consonância entre as legislações, em que a gente observa que a instrução técnica ela é do bombeiro, ela como referência alguns dados da NR20 do Ministério do Trabalho, e as duas elas remetem a algumas informações na 17505 para armazenamento de líquidos inflamáveis em combustíveis. Então, a gente tem, de certa forma, um trabalho robusto que ele é regulamentado em diversas frentes e elas, de certa forma, se complementam, tá? De modo geral, os requisitos estruturais para localização dos produtos químicos, eles têm que atender alguns requisitos básicos de localização. Alguns exemplos que a gente cita aqui delimitar o setor administrativo dos depósitos, caso exista um setor administrativo que esteja dentro desse depósito ou desse armazém, respeitar uma distância mínima entre edificações para facilitar a movimentação de veículos e de ventilação dentro dessas edificações, né? O distanciamento de mananciais e alguns locais com potencial de inundação, justamente para que, no caso aconteça de alguma forma algum vazamento ou alguma inundação, para que se minimize os impactos ambientais nesse sentido e que se isole os locais em que se acondicione ou que se consumam alimentos, bebidas, medicamentos e outros produtos como o risco de explosão ou incêndio, justamente para que se tenha uma segurança maior nesse sentido de isolamento para perigos à saúde ou risco de algum tipo de contaminação. A construção, ela deve ser a construção, as edificações, né, que a gente tem para armazenamento, elas devem ser de materiais incombustíveis, que eles sejam maus condutores de calor, leves, não porosos e impermeáveis. E ela tem que estar num terreno firme e seco, a salvo de inundações, como a gente disse anteriormente. Essas questões do material ser incombustível, mau condutor de calor, justamente servem para compartimentalizar em algum momento de incêndio, por exemplo, caso venha a acontecer. Um material não poroso, impermeável, para que, tipo, nesse combate a incêndio, a água do combate a incêndio, ela não escape da edificação de uma forma a espalhar os produtos que estão sendo combatidos ali e a própria água de combate a incêndio, né? O terreno ser firme, seco, tipo, a gente já entende que é uma preocupação para que a estrutura ela seja firme e de certa forma, ela resista a intempéries e outras situações. O ideal é que a edificação ela possua um pé direito alto para facilitar a ventilação natural
que ela tenha acesso por dois ou mais lados para rota de fuga e acesso de serviço de emergência em caso de algum acidente, né? E que o piso ele seja impermeável, antiderrapante e que ele possua resistência mecânica e química. E que ele não apresente também saliências nem depressões que eles prejudiquem a circulação tanto de pessoas quanto a movimentação de materiais, justamente para que se evite algum derrubamento de material, e com isso a gente tenha algum efeito negativo, né, durante o armazenamento. Então, a contenção de resíduos que a gente cita lá também no início, a gente tem como duas formas básicas de se fazer a contenção de resíduo. A contenção primária, que seria tipo uma contenção feita na própria área de armazenamento e que se funciona esse sistema de contenção, ou seja, o próprio armazém ele pode conter os resíduos que forem vazados ali. Como que pode ser feito isso? Através de um desnível entre os pisos externo do armazém e o interno, com acesso por rampas, ou pela construção de guias ou muretas ao redor do próprio armazém e o acesso ser por uma rampa em desnível também. Sendo assim, de certa forma, essa contenção primária, ela consegue segurar os produtos que eles venham a vazar, né? Tipo, ou até mesmo a própria água de combate a incêndio, no caso de incêndio, para um posterior tratamento. E um segundo tipo de contenção seria a própria contenção secundária, que seria uma bacia de contenção externa. Ela não estaria dentro do próprio armazém, mas através de canaletas e de um sistema de drenagem, a gente consegue levar os líquidos vazados para essa bacia de contenção externa, que posteriormente vai ter esses resíduos tratados, seja internamente pela própria empresa ou por uma empresa que possa dar a destinação adequada a esses resíduos, evitando assim que se atinja cursos de águas públicos, esgotos e as propriedades adjacentes, e minimizando assim os riscos de acidentes, tá? Continuando com a segurança estrutural do armazém, a gente traz aqui as cores de segurança que devem ser adotadas em local de trabalho, com a finalidade de advertir sobre os riscos existentes no local, né? A gente tem aqui as cores que são mais importantes e que a gente ressalta, que são a cor vermelha, que ela é utilizada para equipamentos e para localização de equipamentos de combate a incêndio. Aqui a gente traz duas sinalizações de hidrantes como exemplo, né? Que a gente consegue observar claramente nas edificações. A cor laranja, que é uma cor que ela indica um perigo, principalmente perigos de partes móveis em máquinas, equipamentos ou faces e proteções dentro da empresa que precisam ser sinalizadas, né? No caso aqui, a gente trouxe as duas plaquinhas de atenção em que a gente traz o risco de uma máquina que está ajustada para não ser tocado no comando, que isso pode gerar algum perigo, ou, por exemplo, manter as mãos e os dedos livres enquanto opera uma máquina, que pode ser uma sinalização ressaltando o perigo e a atenção que se necessita nesse sentido, né? A gente trouxe também aqui a cor verde, que ela é um indicativo de segurança, principalmente no sentido de segurança para o trabalhador, como um equipamento de coletivo, né? Tipo, a gente utiliza muito as sinalizações e a cor verde em chuveiro de segurança com lava-óleos, por exemplo, em locais onde a gente pode encontrar uma caixa com equipamentos de primeiros socorros. O verde ele é utilizado mais neste sentido, né? Ainda em continuidade aqui, a cor azul
a gente tem ela como uma cor que é uma sinalização para a utilização de EPI obrigatório, por exemplo. Aqui a gente trouxe alguns EPIs que são algumas imagens na cor azul que são indicações de utilização de EPIs obrigatórios, né? Óculos de segurança, capacete, o próprio respirador ali para algum para algum problema de segurança respiratória, certo? Aí a gente vai para outras, continuando com as cores de segurança, a gente tem as outras duas cores que são importantes, que são a cor branca. A cor branca ela é utilizada na sinalização para faixas exclusivas para pedestres, por exemplo, e setas indicando sentido de circulação. Então é uma cor que ela é interessante, é importante dentro da empresa, tipo na segurança física do trabalhador, né? E a cor amarela, que ela é uma cor que é utilizada para alerta mesmo de circulação conjunta de pessoas em empilhadeiras, por exemplo, delimitação de áreas de armazenamento, é, diferenças de nível, pilastras, colunas. É uma cor que ela visa chamar a atenção das pessoas que circulam ali na localidade, certo? Das cores de segurança, a gente vem para sinalizações de emergência, que eu comentei até que a gente tem pela instrução técnica dos bombeiros, a instrução 20, que o interior das edificações e as áreas de risco, elas devem ter alguns símbolos e mensagens que sinalizem algum tipo de emergência. As sinalizações que a gente está trazendo aqui são sinalizações de emergência básica, justamente propostas nessa instrução técnica do bombeiro, e que a gente tem aqui, por exemplo, a sinalização de proibido fumar. Esse triângulo com a exclamação aqui é uma sinalização de alerta, que ela não pode ser utilizada sozinha, ela tem que ser utilizada com algum texto que indique o porquê que aquele alerta, aquela sinalização de alerta está ali, né? Uma sinalização que a gente encontra até mesmo em um contexto social, que são as de saída de emergência, aqui na cor verde, indicando as rotas de fuga, que são as possíveis para a pessoa que utiliza aquela localidade. Novamente, aqui as cores vermelhas, indicando a utilização, a presença de extintores ou de hidrantes, que são equipamentos para combate a incêndio mesmo. E as faixas em amarelo e preto que a gente traz aqui, que são sinalizações básicas utilizadas no alerta mesmo, em colunas, pilastras, para que se evite algum tipo de choque com esses anteparos, né, digamos. Além dessas sinalizações de emergência e das cores de segurança, a gente tem a sinalização de perigo que a gente traz aqui, que é justamente a sinalização que vem trazida na rotulagem dos produtos em si, né? É recomendável que em locais destinados aos produtos químicos sejam identificados com nomes ou com códigos internos associados a esses produtos químicos e além da própria rotulagem do produto. Então, a gente traz aqui um exemplo de uma sinalização de uma área de armazenamento de produtos químicos em que dentro daquela área são armazenados diversos produtos, mas a gente traz aqui quais são os pictogramas de perigo e a descrição de cada pictograma representando os perigos dos produtos que estão armazenados ali naquela área, né? E além dos pictogramas, a gente traz aqui embaixo os perigos que são associados a esses pictogramas, justamente porque alguns desses pictogramas eles podem representar mais de um perigo específico. Por exemplo, o perigo à saúde e o atenção. Eles não são um pictograma que é específico de algum perigo em si. Ele pode ser utilizado para descrever vários perigos de acordo com as normativas e as legislações. Então, aqui a gente tem que
a gente vai partir para a parte de incompatibilidades químicas mesmo, em que a gente já começa a partir para um instrumento de segurança de produtos químicos, né? Oh, meu Deus. A gente tem que a incompatibilidade química ela é advinda de reação de produtos químicos. A reação dos produtos, ela é uma transformação de matéria, pode acontecer algumas mudanças, né, na composição química e dessas mudanças pode se obter algum produto de interesse, mas normalmente em um ambiente controlado. Então a gente chama de incompatibilidade química do produto aqui, porque no contexto de armazenamento, a gente tem a reação química que ela é numa situação indesejada, né? Em que um potencial risco de acidente, por definição ali, a gente considera que os compostos eles podem iniciar alguma reação em que algumas características dessas reações elas podem gerar cenários de risco, como incêndios ou explosões, ou emissão de gases tóxicos, ou algum outro cenário que possa vir a se intensificar e gerar um acidente maior no contexto industrial, né? Atualmente, a legislação a respeito de incompatibilidade e armazenamento no Brasil, ela é uma legislação que ela não existe uma norma específica para armazéns, né? As normas nacionais que estão publicadas e que são referências hoje em dia são a 14619, que é a norma direcionada à incompatibilidade química para transporte de produtos perigosos, e algumas menções que são feitas nas resoluções de transporte da ANTT. Por que que a gente não pode utilizar essa norma como específica para armazenamento? Porque ela é pensada num contexto que ele é agudo, digamos assim. O tempo que se leva para transportar um produto, digamos, de uma ponta a outra no Brasil, vai ser ali por volta de, sei lá, uns 6, 7 dias. Então é um contexto que ele é rápido em termos de tempo, se comparado com um armazém, em que a gente faz um estoque para durar alguns meses, para utilizar com uma certa frequência dentro da empresa. Então, o produto ele vai ficar mais tempo sob sua guarda e ele precisa de mais cuidados do que o que está regulamentado nessa norma de transporte, por ela ser um pouco mais intensa, mais aguda nesse sentido de tempo, tá? Algumas normas internacionais, a gente tem aqui a TRGS 510, que ela é uma norma já focada especificamente em armazenamento de substâncias em embalagens e containers não estacionários, e algumas recomendações no IMDG Code, que é o manual de transporte para o modal hidroviário. A gente tem, então, aqui o segmento que é importante para a gente, que é uma norma, ela está em desenvolvimento, uma norma nesse sentido, no contexto para armazéns, ela está sendo desenvolvida aqui no Brasil, né, na comissão de estudos da ABNT, o CB10, em que nós fazemos parte como colaboradores. Esse projeto de norma ele já tem um número, né, NBR 17610, para armazenamento seguro e incompatibilidade de produtos químicos. E o status do andamento dessa norma hoje é que ele entrou em consulta pública no dia 19/2, e essa consulta pública ela dura por um mês, até o dia 19 de março, né? Então, até o dia 19 de março, essa norma está disponível no site da ABNT
para que contribuições sejam feitas pela sociedade a respeito do que está escrito nessa norma mesmo, né? Tipo, de como a gente pode melhorar ela de alguma forma. O projeto de norma, ele tem como objetivo estabelecer uma classificação de armazenamento para cada produto químico, pela determinação de uma classe de produtos de acordo com alguns critérios que são estabelecidos nessa norma. Esses critérios, eles vão ter base em outras legislações e outras normas, como a BNT 14725 e a Resolução de Transporte, a NTT. Eu vou trazer esses critérios mais à frente para vocês, para ficar claro como que eles são estabelecidos ali para a norma. Ela traz também critérios para armazenamento conjunto de produtos, né? Quando a gente diz armazenamento conjunto, a gente está pensando no armazenamento de várias classes de produtos diferentes de uma forma segura, né? De produtos tanto compatíveis quanto incompatíveis. Ela traz também regras para segregação desses produtos, né? Tipo, se os incompatíveis têm que ser segregados ou não dos produtos que vão ser armazenados numa mesma localidade, traz algumas orientações para o armazenamento segregado e medidas de segurança que são aplicáveis a essas classes de armazenamento, certo? A sistemática para que sejam determinadas essas classes de armazenamento, ela é a de simplificar a determinação de incompatibilidades e as devidas medidas de segregação. Por que a gente quer simplificar? Porque existem incompatibilidades que são específicas e que estão lá declaradas na ficha de segurança do produto, né, a FDS, normalmente na seção 10, e às vezes também na seção 7 dessa ficha, a gente tem essas informações, mas em algumas fichas, em alguns produtos, às vezes a gente não tem declarado nenhuma incompatibilidade. Como não existe uma metodologia para testar incompatibilidades, afinal, a gente está falando da existência aqui de, sei lá, mais de 50 mil produtos químicos cadastrados, substâncias químicas cadastradas lá no CAS, que tem um CAS number estabelecido, e além dessas substâncias químicas puras, a gente tem misturas possíveis infinitas, o ideal para se simplificar essa metodologia seria realmente a gente ter essas classes de armazenamento e utilizar por grupos de tipos de produto, digamos assim, de forma a se prever e fazer essa medida de segregação segura. Nessa norma são determinadas 25 classes de armazenamento, e os critérios para enquadrar, né, para se enquadrar um produto em cada classe, eles são baseados justamente nas classificações segundo a 14725 e a resolução e as resoluções de transporte da NTT, além de suas rotulagens, certo? Hoje eu trago aqui para você, eu vou trazer aqui para vocês e vou passar rapidinho com vocês quais são essas classes de armazenamento, né? E ter aqui os critérios dessas classificações, tá? A gente tem, por exemplo, aqui vai a descrição das classes e o que tipo de produto que é enquadrado nessa classe, a classe de armazenamento e aqui os critérios para se enquadrar. Por exemplo, aqui nas substâncias explosivas, ela é a classe de armazenamento 1, e os critérios para classificação são as subclasses de risco do transporte 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, ou as frases de perigo, que são essas com o código H, lá da 14725, da 200 até a 205, dentro de uma ficha de segurança, ou se a gente observar que no rótulo de risco da classe, a gente tem um rótulo de risco da classe 1 para o transporte. Então, a gente conseguiria enquadrar como uma substância explosiva. Da mesma forma, a gente tem critérios para as outras classes aqui, tipo os gases. Quando são gases e que eles não são aerosóis ou aplicadores de aerosóis e isqueiros, eles são
a classe 2A, e a gente tem aqui estabelecido que ou são os número ONU 1051 e 1052, ou as frases H222 ou 223. A gente tem para os aerosóis e para os aplicadores a classe 2B e os critérios apresentados aqui. Uma classe de armazenamento importante é a próxima aqui, a de líquidos inflamáveis, que é a classe 3. A gente pode enquadrar um produto como um líquido inflamável pelas frases de perigo que estão apresentadas aqui, ou se esse produto ele apresentar um ponto de fulgor que está normalmente declarado na seção 9 da FDS, como menor ou igual a 60 graus Celsius, tá? Outros produtos químicos perigosos ou com potencial explosivos, na 4.1a, são produtos que eles são explosivos dos grupos de embalagem 1 e 2, ou com as frases 240 ou 240 e 241, que são produtos pirofóricos em si, né? Na verdade, os pirofóricos estão aqui embaixo, desculpa, gente. Os sólidos inflamáveis da 4.1b, também indicados pela frase de perigo aqui, 228. As substâncias pirofóricas ou sujeitas a autoaquecimento da 4.2a, aqui com essas seguintes frases de perigo. Substâncias que emitem gases inflamáveis em contato com a água também são identificadas pela frase de perigo aqui da seção nos critérios de classificação. As substâncias oxidantes, elas são divididas em três aqui, tipo, a gente tem esses subgrupos com o A, o B e o C, sendo que o A seriam as altamente oxidantes, que são os produtos que são classificados como oxidantes de categoria 1 pela 14725. As oxidantes de categoria 2, que são caracterizadas por essa frase de perigo aqui, 272, seriam enquadradas como a classe de armazenamento 5.1b. E os nitratos de amônia e as misturas que contêm nitrato de amônia, eles são categorizados como a 5.1c, justamente por ser um grupo que serem produtos que são utilizados na fabricação de explosivos, serem controlados pelo exército e tudo mais. Então, eles são separados dos outros oxidantes, e a indicação de que eles seriam classificados para 5.1c são a classificação segundo esses 4 número-ônus apresentados aqui. Os peróxidos orgânicos também e substâncias autorreagentes na classe 5.2, pela frase de perigo 242, né? Aí a gente tem aqui também a classe a partir daqui, nas classes de armazenamento, a gente vai ter um item a mais. A gente tem aqui a separação das classes de armazenamento entre 6.1, que são as substâncias de toxicidade aguda, nos subitens A, B, C e D, e a gente tem a possibilidade de categorizar esses produtos como combustíveis ou não combustíveis, porque existe regras de segregação que consideram o produto combustível como próximo do produto inflamável. Então, a gente tem que fazer essa consideração nesse sentido. Quando o produto ele é combustível, a gente entende que o ponto de fulgor dele tem que estar entre 60 graus Celsius e menor ou igual a 93 graus Celsius, e quando ele não é combustível, ele vai ter a temperatura do ponto de fulgor acima de 93 graus Celsius. Essa consideração é feita aqui. O 6.1a e o B, eles são toxicidades agudas mais impactantes, então são as toxicidades para via oral, dérmica e inalatória de categoria 1 e 2 pela 14725. E para os itens C e D, além das toxicidades agudas de categoria 3, nesse caso, ou de grupo de embalagem 3 e grupos de embalagem 1 e 2, como mencionado ali, algumas substâncias que são perigosas
por oferecer efeitos crônicos, elas também são enquadradas como produtos que são carcinogênico, mutagênico ou tóxicos à reprodução para a saúde humana em categoria 1 e produtos que eles têm toxicidade sistêmica para algum órgão específico em categoria 1 também na norma 14725. Aí aqui a gente entra em outras, quase no finzinho das últimas classes, né, que são as infectantes, são produtos biológicos utilizados para contexto hospitalar ou para algum contexto de material microbiológico dentro da indústria, os materiais radioativos na classe 7. As substâncias corrosivas, a gente tem de novo a consideração de combustíveis ou não combustíveis também aqui na classe 8. E a gente chega na materiais não perigosos nem para o transporte nem de GHS, como a classe de armazenamento 9. Essa classe ela é importante porque, a partir daqui, a gente pode considerar que, se não for enquadrado nas classes acima, não, a gente não obrigatoriamente precisa inserir nas classes que vêm a seguir, que são de 10 a 13. É uma opção da empresa considerar já como produtos não perigosos, tá? Mas a gente tem a continuidade aqui com as classes de 10 a 13, que são produtos que são líquidos, não enquadrados em nenhuma outra classe de armazenamento aqui, e que são combustíveis ou não combustíveis, e produtos sólidos, que eles não são enquadrados em nenhuma outra classe de armazenamento e que podem ser combustíveis ou não combustíveis. Essas quatro classes, elas são classes que são opcionais, como eu disse. Então, elas são utilizadas para fazer um gerenciamento mais robusto, nesse sentido de que a gente está considerando os produtos combustíveis e não combustíveis aqui, justamente por eles terem uma proximidade no sentido de reação com líquidos inflamáveis e de certa forma, fazer um gerenciamento mais seguro do que apresenta algum perigo e do que realmente não apresenta o perigo, que é a classe 9. Ainda nessas classes de armazenagem, a gente traz aqui o diagrama de decisão que existe na norma para a gente poder classificar esse produto em alguma das classes. Porque os produtos, eles não obrigatoriamente apresentam um perigo específico classificado. Eles podem apresentar diversos perigos classificados. O produto ele pode ser um líquido inflamável, ele pode ser corrosivo e ele pode ser tóxico agudo ao mesmo tempo. E aí, como que eu determino se um produto desse, qual é a classe de armazenagem de algum produto desse? E esse diagrama de decisão é um diagrama, de certa forma, excludente. Então, eu vou seguindo aqui, eu tenho a classificação do meu produto lá, e eu vou verificar qual que é a classe de armazenagem dele. Ele é um explosivo? Se ele não for, eu vou para o próximo risco aqui. Se ele for, eu já deixo ele aqui como classe 1 e eu já não preciso verificar outras classes de armazenamento. Aí eu fui para a próxima. Ele é infectante? Se ele é um infectante, beleza, eu vou parar aqui. Ele é classe 6.2. Se ele não for, eu desço para a próxima, que seria radioativo. Se ele for radioativo, ele é classe 7, ele não sendo nenhuma das anteriores. Se ele não for, a gente vai para a próxima. Ele está em uma embalagem de aerosol? Se sim, ele é 2B. Se não, a gente vai para a próxima aqui, que é gás. Se ele é um gás, a gente tem ele aqui na 2A. E se ele não for um gás, a gente vai para a próxima classe, que ele apresenta algum potencial explosivo? Se ele apresenta algum potencial explosivo, ele vai ser a 4.1A. Caso ele não apresente, a gente vai para a próxima classe, que seria, ele é um peróxido orgânico ou um autoreativo? Se sim, é 5.2, se não, a próxima classe é pirofórico ou apresentar autoaquecimento? Se ele apresenta é 4.2, se não, a gente vem para a próxima classe, que é para a próxima pergunta aqui, ele emite gás.
inflamável quando ele está em contato com a água, se ele emite, ele é uma classe 4.3. Caso ele não emita, ele é um sólido inflamável ou uma substância explosiva desensibilizada? Se sim, é 4.B. Caso ele não seja, caso ele não seja, a gente vem aqui para a próxima, né? Ele é um nitrato de amônio ou uma mistura que contenha nitrato de amônio? Se sim, é 5.1C. Se não, ele é fortemente oxidante? 5.1A. Caso não, ele é oxidante? 5.1B. Se ele for. Se ele não for, ele é um líquido inflamável? Se sim, ele vem aqui para a classe 3. Se não, a gente vem aqui para ele é agudamente tóxico? Sim. Se sim, ele é combustível? Se ele for, é 6.1A. Se ele não for, é 6.1B. Aí a gente vai para a próxima determinação aqui. Caso ele seja um agudamente tóxico com efeito crônico, ou com efeito crônico, se sim, ele é combustível, 6.1C. Se não, é 6.1D. Caso ele não seja agudamente tóxico com efeito crônico, ele vai aqui para o corrosivo. No corrosivo, a gente tem aqui, se ele for combustível, é 8A. Se não for combustível, é 8B. Se a gente passar aqui do corrosivo com o não, a gente chega na classe 9. E aqui é onde eu coloquei para vocês. Ó, a classificação para classes 10 a 13 é opcional. Caso a gente queira utilizar elas, a gente continua aqui no diagrama de decisão. Caso não, a gente determina o produto como classe 9. Se a gente continuou, a pergunta é: ele é líquido? Se sim, é combustível ou não combustível? Aí ele é separado ou na classe 10 ou na classe 12. Caso ele não seja líquido, ele vai ser sólido, né? E aí ele vem aqui para a gente determinar se ele é combustível. Se sim, ele vai na classe 11. Se não, ele vem aqui na classe 13. Por que existe esse diagrama de decisão? Esse diagrama de decisão, durante a discussão para a elaboração dessa norma, ele foi montado pensando justamente nas classes que apresentam maior risco e que se precisa ter maior cuidado para o armazenamento. Então, ela não segue linear a ordem numérica das classes de armazenamento, justamente porque a gente está pensando nos cenários de risco possíveis de cada tipo de produto, tá? A partir da determinação da classe de armazenamento dos produtos, a gente parte para o que a gente chama aqui de matriz de incompatibilidades químicas, que ela constitui uma ferramenta ou um documento que é normalmente apresentado em forma de planilha, tá? Ele é utilizado para mapear e controlar os produtos químicos, seja eles intermediários, resíduos ou os produtos que estão mesmo as substâncias puras ou misturas armazenadas. Ela serve para identificar os perigos químicos de cada área também, e ela tem um caráter preventivo, porque é um estudo para que a gente faça um gerenciamento e segregação adequados dos produtos, tá? Para elaborar, as etapas, elas são as seguintes. A gente fez a determinação das classes de produtos ali anteriormente. Além da determinação de classe de produtos, a gente determina quais são as incompatibilidades químicas de cada produto, que vem aqui no próximo slide, a regra de segregação. Aí, através do cruzamento entre todas essas informações de incompatibilidade e da classe de produto, a gente determina a segregação segura dentro da área de armazenamento. O projeto de norma, da norma, ele traz as regras de segregação envolvendo o armazenamento conjunto entre as classes, as 25 classes, indicando algumas medidas a serem adotadas para essa segregação. As regras de segregação, elas resultam em três situações possíveis: armazenamento conjunto, em que os produtos são compatíveis, então é permitido; o armazenamento conjunto proibido, quando os produtos eles são incompatíveis entre si, então não podem ser armazenados de forma conjunta; e armazenagem conjunta com restrições, ou seja, quando o produto ele é incompatível com outro produto,
porém eles podem estar armazenados de forma conjunta se algumas determinadas situações específicas forem atendidas. Aqui a gente traz, como está na norma hoje, a regra de segregação. A gente tem aqui todas as 25 classes determinadas, tanto na vertical quanto na horizontal, e um cruzamento entre a informação delas. Onde a gente tem a cor vermelha, a gente tem que essa armazenagem ela é proibida. Onde a gente encontra uma célula de cruzamento entre elas em que tem a cor verde, a gente tem a armazenagem permitida, e as células que estão em amarelo com os números preenchidos são as células que têm essa permissão se atendidas a algumas restrições, tá? Então, a gente tem aqui que o que são essas restrições? Elas são apresentadas ali na matriz com os números de 1 a 8. A empresa ela pode adicionar algumas restrições por procedimentos internos, caso ela queira, ou ela pode considerar que essas restrições elas não vão ser atendidas, então já considera que o produto ele é incompatível e que está proibido o armazenamento conjunto, tá? Como um exemplo de restrições que a gente traz aqui, a gente tem algumas restrições que são a aprovação do responsável, a condição conforme quantidade e distância dos produtos, a reação não originar nenhum novo risco dentro da área de armazenamento, ou alguma condição, uma condição em relação à característica específica do produto. Por exemplo, pH. Se a gente tem produtos que são corrosivos com o pH ácido e o pH básico, e eles estiverem armazenados em conjunto e houver um vazamento dos dois, a gente entende que não é uma reação extremamente perigosa, mas é uma reação que provavelmente vai ser exotérmica, pode ser uma reação violenta, então, tipo, já é uma reação em que a gente tem que ter uma preocupação no sentido de segurança mesmo, né? A partir disso, das regras de segregação desse estudo, a gente consegue fazer algumas orientações gerais e montar um procedimento de armazenamento seguro dentro dos nossos armazéns. Aqui a gente está trazendo orientações gerais, justamente porque existem orientações específicas para cada classe em relação a outras classes, e elas estão disponíveis na norma, então, tipo, a gente já entra no sentido de que precisaria um estudo mais robusto no sentido de orientações específicas, mas as orientações gerais a gente já consegue dar algumas aqui, que seriam as embalagens elas têm que estar fechadas ou lacradas, com as tampas voltadas para cima, as identificações dos produtos que estão ali armazenados, eles tem que ter num rótulo que estejam à vista, é, devem ser armazenados em pallet em caso de grande volume para evitar o contato direto com o piso do depósito. No caso de embalagens de IBC, a gente já entende que o anteparo de metal dos IBCs ele tem como se fosse um pallet embaixo, então não precisaria ele estar em cima de um pallet especificamente. As embalagens elas devem estar dispostas de forma que as pilhas de produtos elas fiquem afastadas das paredes, do teto e das luminárias, né? Em algumas distâncias específicas também. Elas devem ser organizadas de forma a proporcionar melhores condições de aeração e permitir o manuseio e movimentação do conjunto de produtos de uma forma tranquila, né? Os produtos que são sólidos, é recomendado que eles sejam armazenados em posições superiores em estanterias do que produtos líquidos ou pastosos, justamente para que, em um caso de vazamento, os sólidos eles são mais fáceis de manejar e de conter o vazamento do que os líquidos, né? Não armazenar materiais que reagem vigorosamente com água embaixo ou próximos de pias, chuveiros ou sprinklers, justamente porque a gente já tem um risco decorrente desse produto, e armazenar materiais que são termicamente estáveis em refrigerador ou em ambientes com controle de temperatura. Essas são, assim, algumas regras gerais que a gente consegue dar para vocês aqui, tipo,
boas práticas a serem feitas para o armazenamento de produtos, tá? A gente entende que a parte de segregação ela contribui nesse sentido, com regras específicas, e o estudo ele pode ser feito utilizando essa norma que está vindo aí para colaborar com a maior segurança mesmo no ambiente de trabalho. Bom, aqui eu finalizo a apresentação do webinar, tá? Ressaltando que o material e a apresentação eles são disponibilizados para vocês depois pela internet, por e-mail, e que agora a gente vai responder algumas perguntas aqui para vocês ao vivo. E as perguntas que não forem respondidas, realmente a gente vai responder por e-mail para vocês depois, tudo bem? Aqui. Certo, gente. Deixa eu dar dar uma olhadinha aqui nas perguntas para poder responder para vocês. Eu tenho uma pergunta aqui que ela é sobre o armazenamento conjunto que eu mencionei ali, mais para o final. A pergunta é a seguinte: durante o armazenamento, caso eu tenha produtos que eu considerei que são incompatíveis, esse armazenamento em conjunto, como que eu posso fazer para isolar eles? Eu tenho que ter uma área de armazenamento separada, ou eu posso fazer na mesma área? Bom, no armazenamento conjunto, a gente tem estabelecido ali que os produtos que são incompatíveis, eles não poderiam estar armazenados numa mesma área, tá? Mas, nesse projeto de norma, pensando justamente que, no contexto industrial, a gente tem alguns armazéns que eles já são, eles já existem, ou tipo, a empresa já tem só uma área destinada ao armazenamento, existem possibilidades do armazenamento de produtos ali, mesmo que incompatíveis, numa mesma edificação, desde que a gente consiga fazer a segregação por barreiras físicas desses produtos, ou seja, tipo, se a gente construir uma parede entre duas áreas e essas áreas sejam destinadas a esses produtos que foram identificados que são compatíveis. É, a depender do produto, eu me recordo que lá na normativa existe a possibilidade de utilizar os produtos que são classificados como não perigosos como barreiras físicas, mas aí tem que ter um certo distanciamento entre esses produtos que são incompatíveis e essa barreira física formada pelos produtos não perigosos. Então, existem algumas possibilidades nesse sentido, certo? De que o produto que eu identifiquei como incompatível dentro do gerenciamento desse estudo, ele possa estar no mesmo ambiente, numa mesma edificação, mas desde que eu faça uma separação por barreiras físicas desses produtos, certo? Bom, uma segunda pergunta aqui que a gente tem e que a gente consegue responder para vocês. Para avaliação de incompatibilidades, a gente mencionou aqui a 14725, que ela regulamenta a elaboração de FDS, né? A nossa antiga FISPIC, e eu tenho que utilizar só quando eu tiver FDS, ou eu posso utilizar se for uma ficha que seja de outro idioma internacional, né? Uma SDS da Europa ou uma dos Estados Unidos, certo? Bom, nesse caso, o que acontece? A nossa regulamentação, como essa norma ela está montada justamente para que a gente se baseie nas frases de perigo que estão determinadas ali na 14725, a gente tem, de certa forma, uma guia do que fazer, né? Porque a gente, na FDS, as frases, elas têm
uma certa ligação lá com o Orange Book o Orange Book, ó, o Purple Book da ONU, certo? E ele é o que, de certa forma, inicia as normativas dos outros países. Ele é uma intenção de harmonização das classificações. Então, as SDS que vêm da Europa, a regulamentação da Europa, ela é baseada no Purple Book. Então, as frases H que tem lá, as frases de perigo que existem lá na SDS da Europa, elas são muito próximas. Da mesma forma que as frases de perigo de outros países, de outras regulamentações específicas, elas são muito próximas. O que pode vir a acontecer é de algumas classificações, principalmente de categorias mais brandas, elas não existirem nas normas que são do exterior, dos Estados Unidos, da Europa, de alguns outros países. Porque a adoção do que é proposto no manual do Purple Book, ela é uma intenção de harmonização, mas a adoção fica a cargo de cada país ou de cada bloco econômico, no caso da Europa, por exemplo. Então, o Brasil adota integralmente o que é proposto lá no Purple Book. Então, a gente, tecnicamente, é como se a gente adotasse todas as frases de perigo e todas as categorias de perigo, e esses outros países, a Europa, por exemplo, e os Estados Unidos, eles não adotam alguns dos perigos que foram propostos, tá? Como são as categorias mais brandas, talvez não impacte nessa determinação de classe de armazenamento aqui que a gente traz da nova norma, né? E, e e o que acontece é que, é, desde que seja analisado de uma forma mais adequada e tipo, com uma certa parcimônia, a gente consegue utilizar documentos do exterior, de outras normativas, para fazer essa determinação da classe de armazenamento nessa nova norma que está em consulta pública agora, tá? Bom. Como a gente está estourando um pouco o nosso tempo aqui da apresentação, né? A gente gostaria de encerrar aqui, tá? Eu gostaria de deixar claro e lembrar que as perguntas que foram realizadas aqui e que não foram respondidas ao vivo, elas vão ser respondidas por e-mail para as pessoas que realizaram essas perguntas em até, no máximo, 30 dias, tudo bem? A gente agradece aqui a presença de todos e um bom dia.